Pode mandar nesse momento. Eu estava esperando. Boa tarde, gente. Boa tarde a todas as pessoas que estão aqui e as que estão também nos acompanhando, né, por meio de tecnologia. Nós vamos dar, então, início a essa terceira mesa do dia, né, que ela é intitulada Gênero, Saúde Mental e Sociedade, e a gente está aqui, né, com as professoras da casa, a Tânia Amara e a Valesca Zanello. A gente vai ter aí muita coisa para conversar, né? As temáticas que se articulam aí no nome dessa mesa, elas mostram a sua relevância no nosso tempo, no nosso país, né? Nesse momento, né, são temáticas bastante importantes. E a gente pode pensar aqui, né, o quanto no nosso cotidiano as violências estão aí, né? Essas questões elas estão postas, desde as violências mais sutis até a violência mais letal. A gente só precisa estar atento. Acho que nem tanto, porque tudo chega, a gente nos invade, né? Ser mulher numa sociedade patriarcal, nós sabemos bem, não é nada simples, né? E gera muito sofrimento psíquico. Quando eu estava pensando, né, nessa mesa, eu me remontei a um tempo atrás que eu fiquei pensando assim nessa palavra, sofrimento, né? Só o que é sofrimento? É uma palavra tão usual, a gente usa tanto no campo psíquico. E naquele tempo eu fui procurar a raiz etimológica dessa palavra, né? E é uma palavra que vem de uma condição muito específica de estar sob ferros, numa perspectiva escravizada, numa perspectiva oprimida, sem saída, né? E eu acho que essa é uma palavra que também fala muito de nós mulheres na nossa sociedade. Então, nessa direção, né, acho que a gente não pode deixar de falar sobre gênero, saúde mental e sociedade, né? E pensar em como na sociedade, né, nós estamos aí situados e nos situando nos sistemas de opressão. O patriarcado é um deles. Então, acho que essa mesa, né, pensando nos eixos, né, do nosso simpósio, é aquela que vai tocar nessa discussão. Então, eu passo agora a palavra para as nossas convidadas. Quem começa? Boa tarde. Então, como a professora Paula me apresentou, eu sou Tânia Amara Campos de Almeida, professora do Departamento de Sociologia desta universidade, também integrante do Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Mulheres, o NEPEM, que é também da UNB, vinculado ao Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, aqui da UNB. Bom, eu trouxe uma apresentação, vou seguir, né, tentando manter aqui a atenção ao tempo da minha fala. Você sinaliza? Tá. Então, eu trouxe, né, uma fala a respeito de uma escuta qualificada de denúncias de violência contra mulheres, que é exatamente um tema que a gente trouxe à mesa, né, essa perspectiva de como as denúncias, né, no mundo público, em termos de busca de instituições que possam acolher essas denúncias, têm realizado isso. Por favor, pode passar? Eu mesma, né? Na verdade. Eu achei que ia passar isso. Então, reconhecer a violência contra mulheres publicamente, pelo Estado, isso é recente. Ainda que saibamos que nós, mulheres, vivamos, né, em situação de violência há diversas gerações anteriores, mas como um problema público, como um fato que é relevante para a sociedade, se ocupar dele, ocupar em termos de recursos financeiros, recursos de pessoal, leis, políticas públicas, ações, isso é relativamente recente. Né? Então, a gente tem um histórico, né, que vai apontar isso no final dos anos do século passado, quando as delegacias das mulheres, outras instituições, casas-abrigos, começam a se estruturar no país.
e depois a Constituinte, né, que estabelece também a nova Constituição, que permite que o Estado tenha, né, acesso a controle e intervenção em situações de violência dentro das casas, né, não só acesso, mas é dever do Estado coibir a violência doméstica. Então, uma série de instrumentos legais, públicos, começam a existir, mostrando que violência contra mulheres é um fenômeno que precisa ser compreendido para, de fato, se estabelecer, inclusive, políticas de enfrentamento. Só que isso não é fácil, é um fenômeno complexo, é um fenômeno que atravessa a nossa sociedade, né, de maneira muito democrática, digamos assim, né? Não só classes sociais, evidentemente, vivenciam a situação da violência também com suas características e situações, né, de interseccionalidade que geram uma série de outros problemas que talvez isso nas classes mais altas não são ali vivenciados da mesma forma, assim como interseccionalidades de raça, de regiões no Brasil, tudo isso mostra uma complexidade extremamente ampla, né, que precisa ser cada vez mais conhecida nessas dinâmicas, nessas características, para que, de fato, respostas mais efetivas possam ser oferecidas. E também, dentro dessa perspectiva, é muito difícil ainda, são desafios que cada vez mais a gente tem lidado, como transformar denúncias, relatos, experiências das mulheres em situação de violência, assim como de diferentes outros grupos, mas particularmente aqui no caso das mulheres, em dados, né, objetivamente em informação qualificada para o agir, para a atuação da máquina pública. Né? Então, como daquele relato cheio de nuances, cheio de questões subjetivas, de questões de dificuldades da vivência pessoal, ali deve, né, se transformar em dado e como isso se transforma em dado. Então, é um pouco sobre isso que eu vou falar, dessas dificuldades que foi observada por mim, não só uma observação, mas também uma realidade em que houve intervenção, não só da minha parte, como de um grupo de pesquisa grande vinculado ao NEPEM, a esse Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Mulheres aqui da UNB, que foi exatamente desenvolver uma pesquisação também com diferentes frentes junto ao Ligue 180, essa política pública de grande monta no país, né, que é existente desde 2005, e o ano passado, né, então já tinha 20 anos da existência do Ligue 180, mas havia necessidade da sua reestruturação. E reestruturar um serviço como esse, que é o título dessa pesquisa, né, que também contou, né, com o apoio da Finitec, que é essa fundação em que aqui agora estamos, né, a reestruturação da Central de Atendimento às Mulheres, Diagnóstico e Diretrizes de Registro do Ligue 180 para atendimento especializado, humanizado e com perspectiva de gênero. Foi um trabalho que terminou no fim do ano passado, começou em 2024, um trabalho extenso e que envolveu exatamente essa reestruturação do Ligue 180 dentro do eixo de atuação do programa Mulher Viver Sem Violência, o decreto 11.431 de 2023, do atual Ministério das Mulheres, que atualmente é o gestor do Ligue 180. Né, ele começa na época em que era a Secretaria de Políticas para Mulheres, ligada à Presidência da República, e, né, agora, mais recentemente nesse governo, se vincula ao Ministério das Mulheres. E de 2019 a 2023, ele deixou de existir como um serviço em separado. Houve uma unificação do Ligue 180 com o Disque 100, vinculado ao então Ministério da Mulher, Família, Direitos Humanos da época, né, do governo federal anterior. E houve, com isso, uma série de questões, como exatamente trazer a questão da violência contra mulheres como mais um grupo em situação, né, de atenção do governo, como outros ali também existentes na sociedade, perdendo muito da perspectiva, né, de gênero, de um atendimento especializado, de um encaminhamento
para órgãos competentes adequados. Então, diante dessa realidade, a partir de 2003, começa todo um trabalho dessa reestruturação. Nós fizemos balanços sobre as denúncias do período de 2019 a 2023, a partir desses balanços estatísticos, que é exatamente como aquela denúncia se transformou em dado estatístico, numérico, para que a gente possa exatamente conhecer essa realidade no país. Então, a gente fez balanços anuais para a gente conhecer o perfil dessas demandas, das denúncias, de onde eram, das regiões que elas mais ocorriam, o perfil das pessoas envolvidas. Então, esses balanços foram fundamentais, né, para a gente conhecer o serviço. As informações também dessa base de dados fala sobre as violações ocorridas, né, em que essas pessoas vivenciaram e eram, e são até hoje, denúncias que partem tanto da própria vítima, como também de terceiros, um vizinho, uma amiga, um irmão pode fazer a denúncia, qualquer pessoa, como também uma pessoa, no caso que não queira se identificar, uma denúncia anônima, desde que tenha os dados suficientes para que aquela denúncia possa seguir e, de fato, o órgão competente fazer uma investigação, né? Esse material, a observação in loco e entrevistas, auxiliaram todo esse trabalho que era de colocar em prática as atribuições específicas do LIG 180, que foi, então, né, instituída num rol de atribuições na Lei 714/2003, quando foi criada, e depois o decreto mais recente, de 2010, esse 7.393, que estabelece todo um rol de atribuições ao LIG 180, a Central de Atendimento, que passa a ter esse nome também, Central de Atendimento às Mulheres. Eu vou só ler esses aqui, porque são vários, eu acho que o que a gente precisa mais se ater é essa questão da denúncia em si, que é essa atribuição, receber relatos, denúncias e manifestações relacionadas a situações de violência contra as mulheres, registrar relatos de violência sofridas pelas mulheres, orientar as mulheres em situação de violência sobre seus direitos, bem como informar sobre locais de apoio e assistência na sua localidade. Outros itens, né, dessas atribuições dizem respeito ao encaminhamento, à informação da autoridade, a receber também a central elogios, reclamações. Se a mulher tiver tido um mau atendimento numa delegacia, ela pode enviar reclamação ou fazer um elogio de uma instituição ao LIG 180. Produzir periodicamente relatórios gerenciais e analíticos, como no caso esses balanços, né? Disseminar ações e políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres para as usuárias que procuram serviço. Então, aumentar muito a capacidade das atendentes, são só mulheres, são só atendentes mulheres, a exatamente também informar e orientar as pessoas que ligam. Às vezes não chega como forma de denúncia de imediato. Às vezes a pessoa quer informação, quer saber um pouco mais sobre aquilo que ela está vivenciando, ela quer saber de uma rede de apoio na localidade dela, e isso é fundamental que o 180 tenha como responder. E produzir bases de informações estatísticas sobre a violência contra as mulheres com a finalidade de subsidiar o Sistema Nacional de Dados. Então, também isso é uma outra delicadeza, que é como aquele dado gerado especificamente por um serviço, ele vai conversar com sistemas de informação de outros órgãos, gerando uma base nacional a respeito da situação. Então, isso também é interessante, porque nem sempre as categorias são as mesmas, a forma de classificar itens, né, que estão presentes numa descrição da violência sofrida, nem sempre é igual de um órgão a outro. As secretarias de segurança no Brasil, elas respondem aos estados, né? Não tem uma uniformidade nacional nos registros das delegacias. Então, há uma série de nuances, né, que muitas vezes dificultam a gente ter maior visão sobre o que acontece com a situação das pessoas que chegam até o LIG 180. Que é uma grande porta. O LIG 180 é uma grande porta de entrada,
exatamente para a rede de atendimento e proteção às mulheres em situação de violência no Brasil, e aí isso cabe também estrangeiras que estão no Brasil. Então, há um atendimento a mulheres que vêm por turismo, vêm para migrar, que estão aqui por um período de passagem a trabalho. Então, também o 180 recebe denúncias dessas estrangeiras, como também recebe de brasileiras no exterior. É um serviço de grande monta, né, que hoje já conta também com atendimento em português, em espanhol, em inglês, em libras, para as pessoas, né, com a limitação vocal, né? Então, a gente tem hoje um serviço que tem que atender a diferentes públicos de mulheres, e isso, sem dúvida, também exige essa qualificação da escuta, esse recebimento, de uma maneira muito própria, né? O que não é fácil. A pessoa que trabalha num call center, que é uma empresa, no caso, o 180, ele é operado por uma empresa que passa por uma licitação, e a empresa tem um call center, e essas pessoas vão ser preparadas, devidamente treinadas, né, e uma capacitação continuada para que possa oferecer o melhor atendimento nessa escuta e registro da denúncia. Então, basicamente, todas aquelas atribuições a gente pode, de alguma maneira, sintetizar em receber, registrar, encaminhar, informar autoridades, produzir relatórios e produzir base de informações. É uma engenharia extremamente delicada, né? Exatamente para poder fazer essa engrenagem funcionar nesse tamanho gigantesco que é esse serviço. Então, o que a gente fez em busca, né, especialmente dessa escuta qualificada, do registro e do encaminhamento adequados, foi a elaboração de novos formulários, né? Então, como que, ao ouvir aquela denúncia, a atendente ela vai respondendo a um formulário de tal maneira que esse formulário a oriente nessa escuta e na interação com a pessoa que está ligando, né? Como também dali ela vai tirar elementos importantes para fazer o registro, como ela vai informar a outros setores dentro do próprio 180 que vão dali encaminhar para os órgãos apropriados diante do perfil daquela denúncia, né? Então, esses formulários foram vários que a gente elaborou, de denúncia em si, de urgência e emergência. O Ligue 180 não atende situações de urgência e emergência. Nesse caso, é o Corpo de Bombeiro, é a polícia local. Não, muitas pessoas às vezes ligam achando, olha, a situação está agora, aqui no momento, em perigo. Essa situação não cabe ao 180, porque o 180 não tem como destacar um atendimento emergencial nessas situações, e não, ainda mais pensando em Brasil e fora do Brasil. Então, isso não é no caso de urgência e emergência com 180. Eu friso isso aqui porque acaba sendo uma informação de utilidade pública também, né? A inserção no sistema operacional, como esse formulário passa para um sistema de registro, que é um sistema, né, operacional de informação, mais de uma denúncia, muitas vezes no mesmo atendimento, tem mais de uma forma de violência, violência psicológica, violência patrimonial, violência sexual. Então, como isso ser ali identificado? Muitas vezes também a denúncia tem mais de uma vítima. Às vezes são 2 mulheres, 3, 4 mulheres ao mesmo tempo. Então, tudo isso é muito delicado na hora de fazer a coleta dessas informações, porque tem casos exatamente muito cheio de particularidades e, ao mesmo tempo, não é fácil a atendente ficar escutando ligações que, às vezes, a mulher não pode falar de maneira clara, ela está falando de forma mais
escondida, mascarada, porque o agressor pode chegar, ou ela não está num ambiente propício para falar daquilo, ela tem pouco tempo, tem gente que vai ao laboratório tirar sangue, e naquele momento ela faz a denúncia, então ela tem 5 minutinhos para dar muitas informações num espaço muito curto e nem sempre com uma boa audição da atendente. Então, equilibrar pratinhos, né? Muitas vezes essas atendentes fazem mágica para conseguir escutar, identificar e, ao mesmo tempo, ser célere, né? De uma forma respeitosa, humanizada, qualificando essa pessoa no sentido do que ela está dizendo, né? Não ser desacreditado, não ser vista como uma pessoa que está enlouquecida, conseguir, às vezes, acalmar a pessoa para obter dela uma informação coerente. Às vezes as pessoas estão muito nervosas, não conseguem responder ou falar da situação de maneira mais lenta e mais pausada, mais coordenada, né? Então, são muitos desafios na hora de buscar nesse registro, né, o perfil da vítima, perfil da violência, o perfil do agressor. Quem é esse homem? É o companheiro? É o amigo? É o pai? É o colega de escola? Né? Não são só casos de violência doméstica, evidentemente, embora seja a grande maioria de denúncias são oriundas, no caso da Lei Maria da Penha, de casos abrigados pela Lei Maria da Penha. Mas também situações diversas estão ali também sendo destinadas, né? Mas em menor percentual. E são informações sensíveis, sem tomar muito tempo, uma boa escuta e uma boa interação, que a pessoa saia dali com uma segurança de que ela foi escutada e de que vai ser, de fato, levado adiante aquele relato, né? E, ao mesmo tempo, para ajudar essa atendente não só a obter as informações mais adequadas, é importante que essa atendente saiba como ela classificar aqueles relatos das formas de violência, né? E às vezes são muitos e muito interconectados. Então, para isso, houve uma elaboração do que é chamado no serviço de taxonomia, mas é uma classificação de grandes grupos de violência, até o soco, o pontapé, o xingamento, então, como uma árvore, né, classificatória, daí o nome de taxonomia, precisou ser realizada, né? Um banco de conhecimentos que tem que ser atualizado permanentemente, em que a gente entregou 200 verbetes interrelacionados em 13 grandes grupos temáticos: direitos das mulheres, violência física, violência sexual, centros de referência, 13 grandes blocos, mas evidentemente precisam ser atualizados. Fizemos uma capacitação piloto, que também a ideia é que ela, né, seja multiplicada, também atualizada, aperfeiçoada com as atendentes, nessa perspectiva de um atendimento humanizado, especializado e de gênero. O que também aí está sendo compreendido de gênero, de forma muito rápida, né? Que essa violência vivenciada pelas mulheres não é uma violência entre iguais, que a grande maioria são homens, os agressores. Há também situações de denúncia em que são irmãs, a mãe, a filha, tem situações poucas em que agressoras existem, mas a grande maioria são os agressores homens. E, então, a ideia é que a gente também pense que essa atendente precisa conhecer que é uma situação, uma relação não entre iguais, que tem aí essa longa tradição patriarcal em que as mulheres estão subordinadas, uma série de questões interseccionais, como muitas vezes um xingamento pela questão racial, é também um xingamento de gênero, né? Vagabunda, nega safada, várias coisas relacionadas também à questão racial, né? Então, é importante isso estar no campo de visão dessa atendente, como a própria questão da violência doméstica em si, que é muito particular, que é uma violência muitas vezes em ciclos, ela já esteve com aquele companheiro, se separou, voltou, então todo um tempo diferenciado, a questão dos filhos, a questão dela já ter procurado
outros órgãos e não ter tido nenhuma efetividade no que ela falou. Então, tem uma série de nuances que precisam ser consideradas, no caso, nessa ideia de perspectiva especializada e de gênero. O script de atendimento, então, são informações básicas, assim, quando é uma criança, né, como atendente, se reportar uma criança, uma pessoa mais idosa que está fazendo a denúncia, quando é uma pessoa anônima, enfim. Então, a gente tinha alguns scripts que ajudavam as pessoas a se orientar. E daqui como seguir o encaminhamento e informações das autoridades. Eu acho que eu já estou aqui com um tempo bem espremido, né? Então, eu vou passar que mais rapidamente sobre esses registros. É um outro setor que, depois desse primeiro manuscrito, né, desse primeiro texto que a atendente faz, que escuta diretamente, interage com a cidadã, com a pessoa que busca, né, o serviço, depois o texto vai para um outro setor. Esse setor revisa esse texto, identifica se ele está compreensível, se falta alguma informação, se é necessário ouvir aquela denúncia, porque as denúncias são gravadas, as ligações são gravadas, então, às vezes, é preciso retornar a gravação, ver se está faltando alguma informação importante, para poder fazer, né, um encaminhamento mais detalhado possível para a autoridade competente e saber o local, a pertinência, para onde mandar, né, aquela situação, aquela denúncia, e é possível que a pessoa acompanhe, né, onde está a sua denúncia. Então, para isso também é importante que os órgãos que recebem informem ao 180, e para isso uma série de acordos, né, vem sendo estabelecidos nessa busca de azeitar essa conversa da central com os diferentes órgãos nesse retorno sobre a denúncia, para que as pessoas saibam o que aconteceu com ela. Aqui são questões de produção de dados, a retroalimentação das bases de dados, como tratar isso com as categorias que possam conversar com outros grandes relatórios e pesquisas nesse tema, né? Então, isso também é muito importante, poder situar as categorias que a gente utilizou, o trabalho que a gente fez, de maneira a se inserir num campo mais amplo de compreensão das políticas. E este ano houve um decreto de modernização da central, então já não fizemos referência a esse decreto, mas ele também vem em decorrência já desse trabalho que estava sendo feito de reestruturação em 2024 e 2025. Né? Então, assim, essa ideia, essa que eu acabei de mencionar, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, numa busca de uma articulação mais azeitada, para que, de fato, retornos o 180 possa informar aquela pessoa que fez a denúncia, o que aconteceu, como também ressaltou fluxos, né, mais fortalecidos da central com serviços locais e a modernização de canais de acesso. Então, tem o WhatsApp, tem o atendimento em Libras, que tem sido mais incrementado, aplicativos, meios digitais, garantindo mais recursos e agilidade no atendimento. Mas as atribuições outras permanecem, né? E como resultados destacados, para finalizar, a gente tem essa busca do serviço para um atendimento humanizado, acessível, inclusive, com atenção às diversidades étnico-raciais, regionais, com pessoas com deficiência, orientação sexual, identidade de gênero, né, das pessoas que se identificam como mulheres. Foram ampliados os canais de acesso, né, como agora eu acabei de falar, e em 2025, né, um ano depois que a central já estava, de fato, operando em separado ao Disque 100, com o formulário, com a taxonomia, o Ligue 180 superou 1 milhão de atendimentos, um aumento de 45% em comparação com 2024, com média de 425 denúncias por dia e 3 mil atendimentos por dia. É muita coisa, né? Um volume de busca muito intenso. Canais hoje de consulta pública, é fácil vocês se identificarem nesses painéis aqui, onde tem rede de atendimento. Claro que às vezes não está tão atualizado, mas
tem se tentado atualizar com frequência, e o painel de dados, esses do Ligue 180, quantos agressores no ano de 2025, de 25 ainda não está disponível, mas no primeiro semestre de 25, eu acho que sim, que em agosto, no aniversário da Lei Maria da Penha do ano passado, já tinha informações do primeiro semestre bem detalhadas no painel. Então, né, é possível fazer essa consulta pública. Aqui é a equipe, né, que trabalhou comigo, eu estive na coordenação geral, junto com colegas vinculadas à Unepem, professora Ela e a Ana Paula Antunes Martins, aqui a Finatec, que nos deu apoio, e uma equipe geral de diferentes formações para a gente dar conta desse trabalho. E na coordenação do Ministério das Mulheres, a Ellen Costa e a Anita Monteiro estiveram mais próximas a nós, acompanhando todo o trabalho. É isso, gente. Muito obrigada. Então, gente, obrigada, Tânia. Foi uma fala muito importante, né? Assim, acho que dá para a gente conversar sobre várias coisas, né? Uma atualização importantíssima. Agora eu vou passar, então, para a Valesca, então, para... Você me avisa quando eu tiver 10 Pode. minutos? Não, é porque se deixar eu vou falando, eu tenho que Eu, saber. não, mas Não, foi normal. direitinho. É normal, É normal. e é muito ruim ficar tendo que cortar, mas Não, eu mas se você só me faço. mostra assim 10 Pode minutos. deixar, escrevo no caderninho. Bom, gente, boa tarde. É um prazer enorme estar aqui com vocês. O meu tema é violências de homens contra mulheres no Brasil, uma leitura a partir dos dispositivos de gênero. Primeira coisa que eu queria trazer, numa mesa que tem o termo gênero, é que essa é uma palavra equívoca, é uma palavra que tem muitas vozes e sentidos diferentes. E eu me debrucei nisso, por isso que eu pedi o livro que eu dei para a Tânia emprestado, é dela agora, né? Eu fiquei nos meus últimos 5 anos escrevendo, isso aqui é o volume 1, Scripts Culturais, Gênero e Emoções, e o volume se chama Problematizando o Gênero. Aqui eu parto da ideia do Wittgenstein. Eu venho da filosofia da linguagem e sou professora do Departamento de Psicologia Clínica, junto com a Kátia, com a Eliana. Wittgenstein, ele dizia o seguinte, que o sentido de uma palavra é o seu uso. Então, por exemplo, final de semana eu fui para uma festa e encontrei a Paula, que estava com vestido com mangas bufantes. Esse é um exemplo do livro. E disse para a Paula, amiga, você está maravilhosa, que mangas maravilhosas. Corta para hoje, eu estou ali no cafezinho e falo, amiga, que mangas maravilhosas. Tânia chega e diz, gente, eu comi muita manga. Nossa, eu amo manga. O que a gente faz? A gente ri, porque se eu acreditar que ela come manga da roupa, não está muito bem da cabeça, né? E aí, é importante, então, dizer que não existe uma relação necessária entre a palavra e o que ela representa. O sentido de uma palavra é o seu uso. A palavra gênero tem sido usada no Brasil, atualmente, sobretudo em 3 acepções. A ideia de masculino e feminino, e o quanto que isso é atribuído histórica e culturalmente a sexos diferentes. Veja, o que é considerado feminino numa época muda. Usar brinco, usar peruca, usar salto alto era uma coisa masculina no século XVII na França. Mas o fato de ser uma construção histórico-cultural não deixa de operar efeitos reais na vida das pessoas. O que é considerado feminilidade, e eu trabalho com a questão da subjetivação e socialização primária, por exemplo, tem um efeito deletério na vida das mulheres. Uma das coisas que é mais suprimida no tornar-se mulher é a capacidade de ter raiva, de odiar. O ódio é uma emoção muito importante. Então, quem atende aqui, eu tenho certeza que vocês já atenderam, mulheres em relações abusivas ou vítimas de violência, a dificuldade que elas têm de ter raiva. Ah, eu não vou entrar com medida protetiva porque coitado. Vê se homem tem pena em geral de mulher, tá? Então, isso faz falta para a gente. O que eu quero dizer é o seguinte, então, primeiro, né, o fato de ser construção social não deixa de operar realidade. Deu para entender isso? Então, a segunda concepção ou acepção tem a ver com a ideia de orientação sexual. E aí a questão da homossexualidade, bissexualidade, a terceira identidade de gênero. Não são as mesmas pautas e não partem das mesmas teorias. No meu livro eu conto como historicamente essa palavra vai mudando o conceito e as teorias que são utilizadas.
A gente precisa aprender a trabalhar num perspectivismo teórico, inclusive para saber quando adotar um conceito ou outro, dependendo da política pública e dependendo de quem a gente está atendendo no consultório. Eu acho que esse é um ponto importante. Parece que às vezes a gente tem brigas infinitas e, a meu ver, a gente tem monólogos profundos. As pessoas nem estão falando da mesma coisa. Isso acontece na psicologia, né? Um fala agressividade, mas está falando teoria comportamental e a pessoa está falando da psicanálise. Tem nada a ver. Enfim, então explicitar, definir os conceitos, eu acho que é uma coisa importante. E nessa transformação histórica, houve mudanças de paradigmas. Então, o paradigma, sobretudo da segunda onda do feminismo, é o paradigma da igualdade. E houve uma preocupação, sobretudo das feministas, com essa palavra. Não vai dar para eu falar aqui, mas depois leia um livro, porque está detalhado e com farta referência. Quando passa a ser orientação sexual e identidade, o paradigma passa a ser diversidade. Não é o mesmo paradigma e um não substitui o outro. A gente, na verdade, deveria trabalhar com os dois, ao meu ver, tá? Bom, dito isso, eu trabalho com a primeira acepção, principalmente pensando a socialização primária, o quanto o tornar-se homem, tornar-se mulher é interpelado ainda no sentido binário no nosso país, porque o Brasil é historicamente sexista. Nascer de um sexo ou do outro neste país faz diferença. Eu pergunto para quem nasceu do sexo feminino, fez diferença na vida de vocês ou não? Se não fez, vem aqui dar o depoimento, né? Porque a gente escuta, não pode fazer isso. Aí o irmão pode levar a namorada para transar dentro de casa, ou pode voltar mais tarde, ou pode pegar o carro. Enfim, isso opera efeitos, tá? Bom, dito isso, eu vou falar um pouco sobre a masculinidade, já foram 5 minutos, né? Da mesma maneira que a gente diz, citando a Simone de Beauvoir, que também está na moda em rede social, se corta um pedaço da frase da pessoa e faz ela falar o que ela nunca disse, né? Que não se nasce mulher, se torna, ela está falando a passagem da fêmea humana para a mulher. Está dizendo como é que a gente se torna um ser castrado, um eunuco, vamos colocar assim. Da mesma maneira, não se nasce homem de uma certa forma, a gente aprende a ser homem dentro de uma certa masculinidade que foi histórica e culturalmente construída. O que as autoras e autores apontam é que, em geral, a masculinidade se constrói no negativo e no imperativo. Os homens aprendem que ser homem é não ser uma mulherzinha. Fulano, para de rebolar, tá parecendo uma bichinha. Bichinha, homofobia, mas no fundo tem uma misoginia, que é aquele ser de uma classe superior se colocando próxima a essa classe que a gente tem que mostrar repúdio para ser um homem de verdade. Ou seja, o pilar central da masculinidade hoje, eu digo hoje porque não é uma essência, é a misoginia. Tornar-se homem é ter que demonstrar repúdio às mulheres e às qualidades a elas relacionadas. Existem muitas formas de expressão da misoginia. A mais direta é o discurso de ódio, quando a gente vê grupos neonazistas, né? Ou um feminicídio, que tem às vezes características de queimar o rosto da mulher, queimar o sexo da mulher. Mas existem formas mais disfarçadas e culturalmente aceitas. Ao meu ver, a principal forma de manifestação da misoginia é a objetificação sexual. Hoje a gente fala muito, né, da cultura do estupro. Eu não gosto desse termo, porque em geral os homens dizem, eu nunca estuprei. Sempre imagino o estupro como o tarado que está lá no beco, uma coisa até fora da realidade, porque grande parte do estupro acontece dentro de casa, com meninas, né, e por pessoas conhecidas e familiares. Então, a objetificação sexual é a transformação do outro ou das outras, em geral são as mulheres, em coisa ou pedaço de coisa. Eu vou voltar nisso, tá? E isso é exigido dos homens o tempo inteiro, a capacidade de objetificação, mesmo homens que estão em masculinidades subalternizadas. A gente pesquisa homens gays, muitas vezes eles faziam isso com meninas ou demonstravam e elegiam um alvo para destilar homofobia, para eles não serem o bode expiatório do grupo. E como é que se constrói essa masculinidade? Naquilo que um sociólogo francês, o Daniel Velzerlang, chama de casa dos homens. Então, imagina uma casa com vários cômodos e para você atravessar de um cômodo para o outro, homens mais velhos, mais bem-sucedidos, com maior experiência sexual, te testam. Então, a masculinidade é sempre o dar a prova. E aí, voltando para a questão
da objetificação sexual, a gente precisa falar de um fenômeno que é típico da nossa cultura hoje, que é o consumo de pornografia. E, gente, tem gente que vai dizer, a pornografia é libertadora. Para quem? A pornografia é uma cultura, é uma indústria bilionária. Nunca se controlou tanto o nosso imaginário. Não tem nada de libertação. Libertação vai friccionar o corpo, descobrir outras formas, estar com as pessoas. A gente fez uma pesquisa aqui no Brasil com homens heterossexuais. E a idade de consumo média inicial foi 9 anos. Então, a gente está falando de meninos que hoje têm acesso através do computador. E o que acontece dentro do consumo de pornografia? Pornografia, a neurociência já demonstrou, ativa o sistema de recompensa no cérebro, que é mais ou menos o que acontece com o consumo de álcool ou drogas. Se você bebe um copo de cerveja, você vai ficar bêbado se você não bebe nada. Mas se você beber todo dia, você vai precisar beber 2, 3. Então, cada vez mais é necessário consumir cenas mais violentas, a ponto de adolescentes muitas vezes estarem consumindo como algo que fica erogenizado, como cenas de estupro coletivo, ou estupro, quando a mulher diz não, ela está dizendo sim. Até uma ideia de sexo que fica muito deturpado. O que apareceu na pesquisa é que isso foi deletério, inclusive, para a vida sexual desses homens que começaram a ter dificuldade numa relação sexual com a mulher real, vamos colocar assim, tá? Bom, dito isso, é necessário dizer também que o tornar-se homem ocorre dentro daquilo que eu chamo de dispositivo da eficácia. O que é o dispositivo da eficácia? Hoje é baseado sobretudo em 2 virilidades, a virilidade sexual e a virilidade laborativa. O que os homens aprendem, dito de uma maneira bem sucinta, é que ser um verdadeiro homem é ser um trabalhador, provedor e é um comedor sexual, a hiperatividade sexual, que pode ser medida pela quantidade de relações, pela quantidade de relação com a mesma mulher, né? Um fantasma aí, inclusive da impotência. Bom, fazendo esse contexto, eu queria trazer alguns dados de pesquisa. A gente fez pesquisa qualitativa dentro do meu grupo. Essa pesquisa foi feita com Vitor Valadares sobre homens agressores. Então, homens que foram encaminhados pela Lei Maria da Penha e que participaram dos grupos de reflexão. A gente entrevistou homens brancos e homens negros. E a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é que uma característica geral é que eles negam a violência e não se implicam no ato violento. Então, assim, coisas comuns, né? Não, eu não bati nela, foi ela que me provocou. Aparece muito a questão da negação e da projeção. E a dificuldade de manejar isso na clínica, porque sem implicação do sujeito, que transformação é possível, né? Tem mulher que gosta de apanhar, então ela pediu para apanhar. Um segundo ponto, que eu acho bem importante e que tem a ver aí com as questões dos dispositivos e com esse processo de tornar-se homem, que foi apontado pelos homens, por quase todos eles, foi que a principal motivação foi os ciúmes. E a gente precisa gendrar as emoções. Então, eu tenho pesquisado isso aí nos meus últimos 8 anos, é o tema do meu livro, né? Partindo da antropologia das emoções, como é que as emoções não são universais, como é que as emoções também são aprendidas dentro de configurações culturais, e elas se transformam, não tão rápido quanto o neoliberalismo gostaria, né? O que os estudos transculturais apontam é que geralmente uma mudança de uma configuração emocional necessita de no mínimo 3 gerações. Então, é uma coisa para longo prazo, mesmo essas intervenções, né? E aí, sobre a questão do ciúme, eu acho que tem uma questão da clínica que é interessante. Dentro da pesquisa, o que apareceu como xingamento mais comum e que é um efeito desencadeador para a violência física? O xingamento corno. Então, esse homem é ciumento, ele começa a dizer, você não vai na padaria que você está conversando muito com o homem do caixa. Está apaixonado? Né? Está apaixonada por esse homem? Nossa, você está usando coisa muito decotada. E numa briga, geralmente, o cara se reporta a essa mulher como vagabunda, porque dentro da nossa cultura, historicamente,
A honra da mulher ainda é ligada ao comportamento sexual. A gente fez pesquisa de xingamento, publicamos, né, racializado. Não tem nem 2 anos, e eu já pesquiso isso há mais de 20, então esse é o xingamento que menos muda, apesar de uma aparência de grande transformação em termos de estrutura da sociedade. Mas isso é interessante. Para os homens, o pior xingamento no âmbito público, há 25 anos atrás, era viado. Isso tem mudado, e eu acho que pelo movimento gay, pelo movimento LGBT, principalmente, tá? Hoje já está ali equiparado viado e vagabundo. Vagabundo e vagabunda são coisas muito diferentes, o sentido da palavra eu uso. Vagabundo é o cara que não cumpre a virilidade laborativa. Vagabunda é aquela que dá para todo mundo, que tem um comportamento sexual ativo. Deu para entender isso? Então, o que é o xingamento que é o evento desencadeador? Não é quando ele, dentro da intimidade, quer dizer, diferente do âmbito público, não é quando ela xinga vagabundo. É geralmente corno. E por que corno? Vocês poderiam dizer, então ela está dizendo que ela é vagabunda? Não, porque quando essa mulher chama esse homem de corno, a gente tem uma psicodinâmica muito específica. Em geral, esses homens, eles são marcados pelo tipo de relação que se estabelece com o objeto morto. Eles precisam ser suplência total. Quando essa mulher chama esse homem de corno, o que ela está dizendo é algo em mim que você não controla. Algo em mim da minha subjetividade que resiste. E geralmente é quando esse homem bate nessa mulher. Deu para entender? É bom falar com o povo da psicanálise. Geralmente, quando eu falo em outros públicos, é todo mundo, não, então vamos voltar. Então, o próprio xingamento é um elemento importante para a gente entender o funcionamento psicodinâmico gendrado da relação violenta, né? Uma coisa também que apareceu na pesquisa, que o que mais interpelava esses homens não era a culpa, era a vergonha e o medo da publicização do ato violento. Então, acho que também a gente tem que pensar como usar isso numa política pública. E quando perguntado sobre a Lei Maria da Penha, os homens todos disseram, nossa, é muito importante, uma lei maravilhosa. Aí, quando a gente foi perguntando, o que você sabe? Sabia quase nada. E no seu caso? Foi muito injusto. Então, a lei é ótima, é válida, mas no meu caso, foi muito injusto. É isso. Bom, eu ainda tenho aí uns 8 minutos, Paula, ainda? Tá. Então, para as mulheres, agora vamos falar das mulheres em relações abusivas e violentas. O que eu proponho em termos de caminhos privilegiados de subjetivação para meninas e mulheres? O dispositivo amoroso e materno. O que é o dispositivo amoroso? Que cada vez mais eu tenho gostado de chamar de dispositivo do amor romântico, para não ficar amoroso como tudo, né? Isso quer dizer o seguinte, que nós, mulheres, temos uma relação com a aprendizagem do que é ensinado sobre amor, que é identitária. Nós aprendemos que só somos desejáveis se tem alguém nos desejando. E eu criei uma metáfora para explicitar isso, que é o nome de um livro de bolso que eu lancei em 2022, chama-se A Prateleira do Amor. Imagine uma prateleira de supermercado, onde tem produto que está lá para o final e tem produto que está para frente. Em geral, a gente pega o que está na frente. O que faz a mediação dessa prateleira é um ideal estético. Lembrando que o que é considerado belo ou não muda historicamente. Mesmo a relação com o que é belo muda, né? A beleza era somente uma característica estética, passou a ser um dever ético. Nossa, olha o seu cabelo, você devia pintar de outra cor, que desleixo. Tem cabelo branco, já se faz uma afirmativa sobre o nosso caráter, a partir da nossa aparência. Inclusive, a gente vê isso quando, por exemplo, dá estágio para quem trabalha no judiciário. Nossa, a mãe chegou descabelada, ela não estava bem. Não, gente, às vezes ela só não teve tempo nem de fazer cocô, né? Que a gente escuta isso das mães, tá? Porque estão totalmente engolidas na necessidade do trabalho do cuidar, hiperconcentração. Veja, essa prateleira, então, é mediada por um ideal estético historicamente construído, que no Brasil hoje é branco, louro, jovem e magro. Quanto mais distante disso, pior o seu lugar. Primeira coisa, a prateleira é racista. Não é à toa que tanto se tem discutido sobre a solidão das mulheres negras e é onde menos diminui a violência. Porque quanto pior o seu lugar, lembre-se que gênero é interacional. Quanto pior o seu lugar,
maior a objetificação sexual e a maior a desumanização. Quando eu pesquisei grupos de WhatsApp masculinos, né, onde eu consegui espiões nesses grupos que me mandavam tudo aquilo que era compartilhado entre os homens, o que mais apareceu? Objetificação sexual. E principalmente de quem? Mulheres negras, mulheres gordas e mulheres velhas. Então, quem está no pior lugar são as mulheres negras, mas também mulheres gordas, mulheres velhas. Em alguns estados, a gente tem que pensar em Brasis. Em alguns estados, gente, ter 30, 32 anos, você já é velho, é considerada encalhada. Tá? Então, até o que é considerado velho ou não. Só que alguém poderia dizer, sou filha da Gisele Bündchen, sou jovem, tô ótima. Não, gente, a prateleira cria uma assimetria, onde os homens são eleitos como avaliadores físico e moral das mulheres. Então, qualquer homem, mesmo os mais perebados dos perebados, se acham no direito de nos avaliar. É o Paulo Guedes falando da mulher do Macron, que ela era velha. E ele é o quê? É o Bolsonaro, desculpa aí quem gosta dele, julgando a beleza de alguém. Um dia eu falei isso numa palestra, veio uma moça no final. A gente passa por cada coisa na vida, né? Professora, eu tenho que te contar uma coisa. Aí o quê? Ela, eu tenho vergonha. Pode falar. Na clínica a gente está acostumado a ouvir tudo, né? Aí ela, eu tenho tesão no Bolsonaro. Eu fiz uma bela cara de paisagem, mas eu acho que eu me saí bem, porque eu virei e falei, olha, mas eu fico contente, isso mostra a democracia sexual. Todo mundo tem chance. Pois bem. Bom, e o dispositivo? Uma coisa importante na prateleira. O que a gente aprende como chancela do nosso sucesso como mulher? Ser escolhida. Isso quer dizer o seguinte, gente. Você pode ser a Dilma, que vão falar, nossa, subiu a rampa sozinha. Você pode estar fazendo o seu pós-doc em Harvard, que vão falar assim, nossa, você não encontrou um gatinho lá, Paula? Nem uns beijinhos? Parece que a coisa mais importante que a gente tem para falar quando a gente vai em reunião de família, encontra amiga, é que é um homem, tá? Então, isso é importante, porque nos vulnerabiliza. Primeiro o perebado que chega e fala assim, nossa, Paula, você tá bonita, hein? Apaixona, a gente se apaixona pelo apaixonamento, porque existe uma terceirização da autoestima, tá? E o dispositivo materno, falando de forma bem sucinta, é construído, sobretudo do final do século XVII para cá, na ideia do que eu chamo de heterocentramento. O que é demandado no tornar-se mulher, nessa aprendizagem? A priorizar a necessidade, desejos e anseios dos outros em detrimento da gente. É diferente do egocentramento dos homens, que não tem nada a ver com egoísmo, é pior, na verdade. Tá? Não vai dar tempo de eu explicar. Leiam um livro depois, se quiserem, um outro livro, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Então, veja, isso quer dizer o seguinte, que a gente tem uma tendência a sempre estar cuidando, mas não é uma tendência natural. É essa a questão. A gente é interpelada por várias tecnologias de gênero, por vários produtos culturais. E como é que isso aparece? Já estou terminando. Como é que isso aparece na questão, estou acompanhando aqui, na questão das relações abusivas e violentas. Então, aqui a gente fez uma pesquisa, uma aluna que eu orientei no mestrado, a Bruna Maia. Tudo isso, depois, se alguém tiver interesse, posso passar as referências. O que apareceu na pesquisa com mulheres que estavam em relações abusivas e violentas e conseguiram sair? Que era uma coisa que nos interessava. Como essas mulheres saíram? Então, primeiro, o que participou da configuração da manutenção dessa relação? Primeiro, satisfação narcísica de ser escolhida e especial. A prateleira cria uma rivalidade. Porque se eu quero ser escolhida, ou eu quero brilhar mais, ou apagar o brilho da coleguinha. E quem lucra com essa lógica? Sobretudo os homens. Tem muitas formas disso se realizar, de você se sentir escolhida. Pode ser, Paula, olha, já namorei várias pessoas, mas você é a mulher ideal para ser a mãe dos meus filhos. Ou seja, você é diferente de todas. Você é a única mulher que eu quis casar, você é a mulher mais bonita. Tudo aquilo que preenche o narcisismo, mas veja, a gente precisa gendrar, ao meu ver, o narcisismo na psicanálise. Tem uma nota de rodapé no meu livro enorme sobre isso. E eu acho que conversa, inclusive, com os tipos de amor que Freud fala, né? O amor narcísico e o amor anaclítico. Que, inclusive, ele vai dizer, o amor narcísico é mais comum nas mulheres e o anaclítico nos homens. Isso tem tudo a ver com os dispositivos, tá? E com essa aprendizagem cultural. Segundo fator que apareceu na fala das mulheres, amor, ele é o amor da minha vida. Mas eu não posso terminar porque eu amo. Então, uma idealização do amor romântico.
E dentro dessa categoria, uma coisa muito comum é a esperança de que agora ele vai mudar. Vejam, dentro das tecnologias de gênero, essa é uma definição de uma autora chamada Teresa de Lauretis, que são produtos culturais que não apenas refletem os valores de gênero historicamente construídos, mas têm um caráter ativo de incitar, de demandar, são verdadeiras pedagogias afetivas. Vou dar um exemplo. E eu quero que vocês pensem na vida de vocês o quanto que isso foi pervasivo. Olha só, A Bela e a Fera. Todo mundo aqui assistiu? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então, veja, a história de uma menina linda que fica com uma besta. Mas a besta não é só feia, a besta é grosseira, a besta é mal resolvida, é complexada, mas ela, com muita dedicação e amor, transforma a besta no príncipe encantado. Gente, isso é a maior mentira que pode existir. Ninguém muda ninguém, a gente sabe disso. Na clínica, a pessoa querendo muito, ela muda um pouco. Freud vai dizer assim, a metáfora é, entra um piano desafinado e tira as melhores notas. E olha que isso já é muito difícil. Né? Ninguém entra piano e sai flauta. Quem faz isso é coaching que promete isso. Isso não é possível. Você não apaga a sua constituição, vamos colocar assim. Então, veja, quantas vezes vocês já viram histórias de um príncipe que beija uma sapa para virar uma princesa? Homem não se esforça. E os homens lucram com o dispositivo amoroso. O que as pesquisas mostram é que as mulheres, quando são presas, são abandonadas. Quando tem um filho com deficiência, também. Quando tem câncer, também. Os homens dizem assim, não estou preparado para o seu câncer. Obrigado, eu estou, né? Então, veja, a gente vai ter uma disparidade em vários fenômenos. A violência é uma delas, né? E, por fim, então a necessidade de fazer esse luto narcísico, que a gente aprende que depende do nosso esforço mudar o perebado em príncipe encantado. É uma onipotência também, né? E, por fim, o elemento que se apresentou como diferencial dessas mulheres para as mulheres que ainda não tinham saído de relações abusivas foi a entrada de um terceiro. E esse terceiro pode ser a família, pode ser o aparato estatal, pode ser uma denúncia. Então, a necessidade de quebrar esse vínculo. Uma das coisas que acontece numa mulher que está numa relação abusiva é o aumento da tolerância à violência. Não quer dizer que ela conscientemente está mais tolerante, é que ela passa a não ver a violência. Porque a gente escuta das mulheres, mas doutor, ele nunca me bateu, ele só me xingou. Ou, não, na verdade, ele nunca me empurrou, ele só me deu um tapa. Então, inclusive dizendo que a violência moral, a violência do xingamento, a violência psicológica era até muito mais difícil de elaborar e de cuidar e de certa maneira, superar do que a violência física. Então, eu acho que a gente, principalmente quem é da clínica, tem um papel fundamental, que é fazer esse link, da onde vem a política pública e como chega nesse sujeito. E eu acho que as emoções é o que eu tenho estudado nesses últimos anos, e tema do meu livro, que deve sair o 2º volume ano que vem, eu acho que é um capítulo importante nessa discussão. É isso, obrigada. Obrigada. Gente, elas foram pontualíssimas, assim, né? Assim, não, mas... Não. A gente começou atrasado um pouquinho, né? Mas acho que é importante, né? Queria falar uma coisinha antes de abrir, né? Pensando aí no tempo, né? Pensando do lugar também de alguém que faz trabalho com mulheres em situação de violência, né? O quanto nossos achados estão aí ao encontro, né? De pensar coisas que vão se reproduzindo, né? Que a gente vai escutando muito na mesma direção, né? E aí eu fiz assim pequenas colocações, né? Porque a gente teve a possibilidade, né? E espero que a gente tenha aí uma perguntinha, 2 aí para falar, né? De uma política que eu acho que o número 180 é um número que há muito tempo, né? Se escuta. Mas é muito legal quando você traz e
aponta, né, Tânia? Olha, é isso, teve esse problema, a gente reformulou, isso agora está sendo dessa forma, né? E é de utilidade pública, como você bem disse, né? Poder falar sobre isso é muito importante, né? E fiquei pensando o quanto as pessoas sabem de coisas da política, pelo menos a minha experiência vai falando disso. Sabem, mas não sabem. Já ouviu falar que, mas então, não sei. Né? Efetivamente tem uma lacuna, e também tem uma lacuna em termos de possibilidade entre aquilo que eu sei, até sei que posso utilizar, mas não consigo utilizar. Eu preciso de um tempo a mais, né? Então, eu fiquei pensando muito nisso. E na fala da Valesca também encontro, né, muitas coisas que vão na mesma direção, e não, fiquei pensando muito, né, na questão, quando você coloca na questão da objetificação, né? Porque tenho me deparado também que nesse encontro a gente, pelo menos aonde eu estou, eu trabalho na UF, Niterói, né, a violência sexual anda muito desaparecida, curiosamente muito desaparecida. Desaparecida da onde? Do CEAM, por exemplo. Né? De alguma forma, as violências que chegam hoje lá se inscrevem muito no guarda-chuva da Lei Maria da Penha. E é difícil as pessoas entenderem a violência sexual por dentro, né, das relações domésticas, intrafamiliares, né? E uma outra questão que aparece muito, pelo menos lá para a gente, e como uma grande interrogação de como é que são as políticas, como é que a gente vai fazer, né? É um grupo de meninas que são emancipadas, a fala de emancipação, onde na realidade elas ficam num limbo das políticas públicas, porque as políticas de proteção às infâncias, elas não estão, porque elas são emancipadas. E o emancipada, casadas, são os termos que a gente usa para exploração sexual, porque é de exploração sexual que se trata. E então, casamento que, na verdade, é exploração sexual, mas a gente usa o termo casamento, a gente escuta o termo emancipação, né? Isso são coisas bastante complexas. Isso me faz lembrar, numa perspectiva que você coloca, né, sobre o agressor que está dentro de casa e o que está fora, né? Porque eu passei muito tempo da minha vida assim, infantil tentando entender o que a minha avó falava. Minha avó usava a palavra criança, você tem que tomar muito cuidado com o malfeitor. E essa palavra ecoava, né? Então, demorei um pouco para entender que o malfeitor, talvez ela estivesse falando de uma fantasia também desse personagem tipo lobo mau que está à espreita numa floresta atrás da árvore. E passados anos, né, com mais de 5 décadas de vivência, eu falo, vovó, talvez você tenha se enganado, né? Porque os malfeitores, eles habitam as casas, os domicílios, os lares não são lugares seguros para as mulheres, nem para as meninas, nem para as mulheres, né? Então a gente vai vendo assim como as nossas pesquisas vão caminhando juntas, né? Mas enfim, eu vou abrir, né? Porque a proposta é essa, a gente também não tem muito tempo. Então, gente, alguém quer fazer pergunta? Sim, tanta coisa foi falada, tanta coisa interessante. Temos duas. A gente fica com essas duas ou Boa tarde, meu nome é Juliana. Eu gostei bastante da mesa, sempre bom ouvir a Valesca. Valesca, eu vi uma divulgação sobre essa pesquisa que você citou com o Vitor, né, sobre homens agressores, e eu fiquei pensando, trabalho no SUS, né, trabalho na Ceilândia, que é a nossa região do DF com mais casos de feminicídio, e pensando o que a gente poderia fazer no SUS de espaço de reflexão para esses homens que nem sequer conseguem se ver como agressores, né? Pensando na questão da psicanálise, culpa e reparação, né? Um clássico. O que a gente poderia fazer? Porque
as mulheres têm vindo nos espaços de reflexão que a gente propõe, né? Eu faço grupos de mulheres e tal. E queria te ouvir um pouco sobre isso. É uma inquietação, uma questão que eu estava pensando. Boa tarde ainda, né? Obrigada aí pela mesa, pela temática. Tânia, então, eu sou professora Cristiane Carrijo, eu sou da Unesp de Bauru, né? Eu tenho um trabalho com o Ministério Público para atendimento psicológico de meninas vítimas de estupro, e eu trabalho com a temática da violência desde 2003, né? Violência sexual, violência doméstica. E aí, assim, eu fiquei bastante impressionada, né, com esse trabalho que você coordena, né, do DISC 180. E ele me fez, assim, pensar um pouco como que, para além, eu diria assim, de uma clínica que seria uma clínica epidemiológica, né, porque é um pouco isso, né, os números, teus registros, teus dados dos tipos de violência, né, os encaminhamentos, o que está se pensando em termos mesmo das políticas públicas. Nós já tivemos outras mesas aqui, né, para pensar a psicanálise na clínica ampliada como se fosse também essa questão de um furo, né, um certo furo necessário, às vezes até dentro do pensamento das políticas públicas, a gente precisa das políticas públicas, mas em alguns momentos as políticas públicas elas ajudam, mas elas, às vezes, também têm um certo limite ou fazem uma certa reificação de violência, né? Ou certos limites, seja com os homens agressores, que se está tentando uma escuta, mas não se consegue, às vezes, caminhar, né? Seja no sentido do que, às vezes, os números desse tipo de clínica, né, que a gente chama de clínica degradada, né, que ela é muito importante, mas ela dá as estatísticas, mas ela não conta, bom, o que a gente faz? Fiquei um pouco assustada, né, com o 180, para várias coisas, né, e que você falou, tem um agressor ali do lado, é um call center, né, que faz esse trabalho, enfim, se pensado, porque no estado de São Paulo, né, no governo João Dória, infelizmente, também, não sei se alguém gostava dele, ele pensou a Casa da Mulher Paulista, né? E, nesse momento, o governo Tarcísio está fazendo a Casa da Mulher Paulistana, tentando se descolar da proposta do governo do João Dória. Eu estou falando isso porque nós estamos num ano eleitoral, né? Aí tem aquele fantasma, né, do bolsonarismo retornando. E eu tenho acompanhado uma tentativa, eles fizeram essa Casa da Mulher Paulista física em São Paulo, mas tem um projeto de implantação no Estado disso, né, e eu fiz uma pergunta para uma das assessoras do Tarcísio, que teve lá na Unesp, como que eles estavam pensando em articular isso com as políticas municipais, porque, por exemplo, no interior de São Paulo, nós temos, né, em Jaú, a Casa Rosa, nós temos várias casas e várias políticas públicas para a mulher, né? E eu estou falando isso porque eu percebi que né, o 180 é algo que já existe há muito tempo, né, que veio dos governos com maior força petistas e tudo mais, no governo federal, que nós tivemos um problema sério na época do governo Bolsonaro e da ministra Damares, né, que a gente acompanhou, mas que, de uma certa forma, tem esse contraponto aí, né? Ou seja, a gente faz um trabalho numérico, mas tem algo desse limite de que supere uma clínica epidemiológica de números e que se pense o tratamento, né? Se pense algo realmente desse outro campo. Né? Ainda mais quando eu escuto que é um call center, né, que faz essa coisa terceirizada. Em Bauru, nós temos um anexo da violência, que ano passado virou vara da violência contra a mulher, é uma das primeiras do Estado, e nós temos lá, capengando, um serviço de WhatsApp, né, muito bonito, municipal. Então, assim, eu vejo um pouco assim, eu questionei a secretária lá
assessora da secretária do Tarcísio, como é que eles estavam pensando em implantar a Casa da Mulher Paulista, sendo que existem experiências de base nos municípios. Então, me dá uma sensação, perdoa, né? Que parece de um monte de gente tentando fazer alguma coisa e sem uma articulação de base. Então, tanto assim, né, de ter algo como o governo do Estado olhando para políticas municipais que já existem, que conhecem os seus territórios, que pensam os seus territórios, que podem fazer um investimento público melhor em termos de saúde da mulher, né? Uma coisa para além da clínica epidemiológica, e às vezes um serviço também do governo federal que tenta, vai manter bastante os relatórios, sei lá, para a ONU, para qualquer coisa assim, que vai mostrar que a gente está mapeando, mas que também não sei se conhecem os estados e o que os estados estão fazendo, o que os municípios estão fazendo para tentar pensar essa realidade. Então, eu queria trazer isso, né, que eu fiquei um pouco preocupada assim, com uma questão de um call center, tem mesmo essa questão da mulher fazer a denúncia, mas não é para denúncia, é melhor falar, e ela está querendo, às vezes, denunciar que o agressor está ali do lado, quer dizer, é muito complexo, né, não é muito assim que é veiculado o 180, né, se divulga o 180 para a mulher ligar, né, e às vezes ela está lá correndo risco de vida. Então, essa é uma das questões. A outra é no sentido de se pensar essa masculinidade, né? Porque, na verdade, quando a gente vai trabalhar com violência e com o traumático, nós temos que pensar, né, que os homens, né, eles também são gestados e gerados pelas mulheres, né? Então, tem algo aí, para além das questões das gestões das emoções, né, que é um fator complicador de que essas mulheres que sofrem violência, elas também têm filhos homens, que mesmo elas sofrendo as violências, elas vão né, ter todo um trabalho ali com esses filhos, na qual essa reprodução, digamos, de violências, de misoginia, ela se perpetua. Então, tem algo aí. E tem algo, eu acho, do ódio, né, com relação. Eu também fiz essa pergunta para a assessora do Tarcísio, né, porque ficou mostrando tudo muito lindo. Eu falei assim para ela: escuta, está muito bonito, assim, a gente precisa das questões para as mulheres, mas e para os homens? Porque tem algo também, né, assim, na qual a política pública faz, principalmente eu que trabalho com a violência sexual, que é eu chamo de violência branca, né? Onde a política pública faz algo que é um limite dela e que ela acaba se tornando tudo numa polarização. Então, nós temos agressores e agredidos. Nós temos a pessoa que é a violenta e a violentada. Então, as dicotomias, elas são postas de tal forma que não trazem, aí acho que é a psicanálise que pode ajudar, uma responsabilização pelos seus sintomas, né? Uma responsabilização por alguma coisa que está aí, né? E que não para, e que não cessa, e que continuamente é produzido, né? Então, eu fico naquela angústia. Claro que no estado de São Paulo a resposta foi: não, nós estamos pensando nisso, nós vamos ver algo para os homens, né? Porque aí os homens têm um sofrimento, né? Existe um sofrimento aí também, na qual as mulheres estão implicadas. É isso, assim. Então, acho que, claro que é uma violência, tem que barrar, tem que ter a lei, mas tem algo aí, né, para um além, né, numa negatividade, que tem algo da mulher implicada aí que está se escapando, né? E que é como se a política pública, ao tentar proteger, e precisa proteger, ela faz um furo nisso, né? E acaba sem perceber, talvez escapando de transformar, né? Eu fico em vítima e não sei o quê, e a mulher ela vai ter o menino homem e ela vai produzir novamente, né, nesse seu filho a mesma violência e ela sendo violentada. É isso. Eu só queria fazer uma questão muito rápida, né? Primeiro, agradecer enormemente a Tânia e a Valesca, e a Paula também, né? Tânia e Valesca, além de colegas, são amigas, né?
e foi muito bom vocês terem aceitado estar aqui hoje. Queria fazer uma questão muito rápida para a Tânia, que a gente já teve essas conversas sobre o 180. Essas mulheres que escutam, essas pessoas que escutam, são maioria são mulheres, né? E o impacto dessa escuta também, e eu me pergunto, né, não é um call center qualquer, enfim, se a palavra call center é bem apropriada, não sei. Mas, assim, não é uma escuta qualquer, né? Então, eu queria saber como é que isso foi pensado, ou se é pensado, ou se foi pensado. Só, assim, basicamente isso, que eu acho que tem muita coisa sobre isso que daria para discutir, um trabalho maravilhoso, super parabéns para a equipe, incrivelmente bem feito. E para a Valesca, né, eu fiquei pensando, né, você usou muita palavra, algumas vezes pelo menos, aprendizagem, né, e a gente na psicanálise está muito preocupada também com a transmissão psíquica. O que as nossas avós, mães, enfim, andaram nos transmitindo, os homens também da nossa família, nem sempre consciente, como nos fala um pouco Laplanche, né, sobre a questão de ser mulher numa relação, por exemplo, né? Ou de ser mulher no mundo, né? Tivemos uma paciente que ela dizia o seguinte: não, eu não posso ficar nesse lugar, eu não aceito migalha. Então, assim, o que essa mulher escutou que ela pôde me dizer isso? Né? Então, nem todas as mulheres podem dizer isso, porque muitas aceitam migalha. Bom, é isso. Rapidinho, só para parabenizar as duas, fantásticas as falas de vocês. Tânia, fiquei chocada com os números, né? A gente não imagina, acho que a divulgação, né, de todos esses números de violência, enfim, de atendimentos, né, de pessoas que procuram, é enorme, né, e merece uma grande divulgação, né? E Valesca, é muito importante, né, também a sua palestra, a sua fala. Eu estava num restaurante em São Paulo, do lado de dois homens conversando, né, um desses restaurantes que a gente vai para almoçar durante a semana, e um deles estava noivo e estava contando dos preparativos para o casamento e tal. Aí o outro jocosamente falou assim: mas tu já passou para o seu nome, né? Você passou já a mulher para o seu nome. Me deu uma sensação tão ruim nesse momento, né? Essa questão da posse, né? Da posse do outro, né? E da gestão desse outro, né? Quer dizer, é como se ele estivesse passando um imóvel, né? Uma total desqualificação e subjetivação dessa pessoa. Muito obrigada, meninas, vocês foram maravilhosas. Quem começa? Então, obrigada pelos retornos. Também agradeço aqui o Congresso, parabenizo, né, essa iniciativa. Eu não sou do campo formal assim da psicanálise, né? Conheço pouco, por leituras apenas. E sem dúvida, eu acho que todo o trabalho que foi realizado com o 180, ele ainda requer uma série de reflexões. Isso que eu apresentei aqui foi uma maneira mais rápida de dizer a respeito de ações, né, e produtos que a gente realizou, visando especialmente essa qualificação na porta de entrada, que é essa escuta da denúncia, né, que isso é fundamental. Agora tem uma série de outras implicações, discussões, na área da gestão pública, a gente, né, vinha exatamente vendo como que é um trabalho terceirizado, é uma empresa privada que se apresenta na licitação, no edital de licitação, como em condições de realizar o trabalho. O que, no caso, né, foi feito e que, dentro do que era possível, a gente também conversar e poder indicar, era algumas mudanças na forma do trabalho das atendentes, né? Elas são com nível superior, tem uma preferência delas serem da área de humanas, mas nem sempre se encontra, né? Mas uma preferência, também há um recrutamento que é bem atento à pessoa ter já algum conhecimento nessa área, né, de estudos de violência, tem supervisoras que são mais qualificadas,
Quando também há uma chamada, isso não pode ser divulgado assim para a população, está se recebendo mulheres para trabalhar no 180, porque elas também, aí um pouco do que a Kátia levanta, né, elas correm risco de vida, porque às vezes homens que acham, ou de alguma forma ficam sabendo que eles foram denunciados via 180, se eles sabem aonde elas trabalham, mesmo que eles não tenham nada direto com aquela pessoa, elas estão em risco. Então, também a chamada para as pessoas se apresentarem para serem recrutadas tem uma delicadeza, elas não dizem que trabalham lá, dizem que trabalham exatamente no call center em geral, não especificamente no 180, para poderem se preservar nas suas relações comunitárias, nos seus ambientes, porque, né, isso muitas vezes se volta contra elas por 1000 questões aí, né? Então, além disso, também nesse novo contrato, porque o contrato anterior do governo federal anterior, ele foi até meados de 2024, nessa unificação. No segundo semestre é que se pôde, de fato, implantar uma central em separado com uma série desses produtos que a gente realizou, e inclusive com a capacitação piloto, né, que visava também, em todo esse conjunto de trabalho, dentro agora de uma nova forma de contrato que elas têm. Então, a escala 5x2 foi estabelecida, o contrato anterior era 6x1, tem horas menos de trabalho, supervisão constante, são formas de alguma maneira, dar um apoio. Muitas vezes não se resolve, elas também, algumas acabam sendo muito identificadas com o caso que elas escutam e têm problemas, né? Passam mal, tem que ter atendimento, às vezes não vão seguir naquele posto, vão ser deslocadas dentro da empresa para um outro setor, como esse setor da preparação do texto que vai para os órgãos competentes. Então, tem uma série de dinâmicas que a gente tentou apontar como muito mais de promoção de saúde da trabalhadora, do trabalhador, do que resposta a adoecimentos no trabalho, que são temas pesados, ouvir muitas horas, essas questões, isso que a gente sabe que a nossa sociedade, se tem todos esses números de denúncia, porque nós, em geral, estamos em situações de violência, ou vivenciamos ou sabemos de situações muito próximas, e elas igualmente. Então, algumas, sem dúvida, né, necessitam atendimento, e nesse novo contrato também tem claramente equipes de profissionais em psicologia para acompanhá-las, não fazer um atendimento mais, digamos, formal, não sei, né, de clínica, mas de orientá-las e ajudá-las a se inserir, talvez em trabalhos, né, outros, e a empresa fornece alguma coisa, né? Enfim, é muito complexo, tem toda a razão, a gente tem aí algo a ser muito estudado, a ser muito pensado futuramente, não sei, governos futuros, o que vai realizar, vai se fazer com essa política pública. Os dados também são muito sensíveis, e a tentativa nesse governo, eu não sei se ela foi efetivada, era trazer os dados, os registros, as ligações, os perfis dessas pessoas para uma base do governo, porque também ficava com a base da empresa. Então, a empresa tinha todas essas informações. Enfim, então é um nicho de muitos questionamentos, e que, sem dúvida, é uma pesquisa que, embora já encerrada, a gente encerrou em outubro do ano passado, com a entrega de diferentes produtos, né, alguns desses aqui, mas ainda tem um material para se pensar muitas questões do campo, né, da psicanálise mesmo, a questões de gestão de políticas públicas, é algo bastante rico, né? Eu acho que eu respondi um pouco. E ela, acho que foi, né, para a Valesca. Também em relação a essa articulação com os estados, sim, isso é fundamental, mas passa por questões políticas. Não são agora, inclusive está na página do Ministério, que já foram firmados 16 ACTs, Acordos de Cooperação Técnica, com 16 estados no Brasil.
né? Então, os demais estados já foram procurados, mas não necessariamente se abrem a um acordo de cooperação com o governo federal. Então, tem resistências, tem dificuldades. Muitas vezes o 180, mesmo que tenha um discurso oficial de que ele não atende urgência e emergência, que isso deve se procurar da polícia, o 190, Corpo de Bombeiros, isso é elucidado pelo serviço. Mas também, muitas vezes, municípios e estados, numa certa competição, divulgam de outra forma. Eu já fui aqui em Brasília, num restaurante, que estava lá uma informação do restaurante sobre 180 que não tinha nada a ver, era algo que era produzido, não sei, pelo restaurante ou alguém que saiu divulgando aquilo, um deputado, um vereador. Então, tem muitas dificuldades de articulações da mensagem oficial que deve ser transmitida a dificuldades de acordos e acertos para que se torne mais célere o recebimento dessa denúncia e o retorno a respeito do que o órgão realiza, né? Bom, eu acho que, em geral, foi isso. Obrigada. Bom, vamos lá. Queria comentar primeiro o que a Paula falou sobre a Lei Maria da Penha. Eu acho muito curioso, que é uma lei que todo mundo conhece, mas conhece muito mal. Assim, a mulher bateu no trânsito, o cara xingou. Vou a Lei Maria da Penha. Gente, Lei Maria da Penha é violência doméstica e familiar. Então, tem que ter elo afetivo, ou morar na mesma casa, ou trabalhar na casa. Então, assim, as pessoas acham que serve para tudo. Infelizmente, não, né? Tem uma limitação. E, por outro lado, não conhece o potencial para aplicação na vida íntima, né? Então, acho que infelizmente, ainda temos que avançar nesse letramento, vamos colocar assim. Sobre a questão do casamento infantil, Paula, a gente fez pesquisa, orientei a Marília Veiga, e a gente pesquisou o casamento infantil em Goiás, que é um dos estados que mais tem casamento infantil. Entrevistamos essas meninas. O Brasil é o 4º país em casamento infantil, e é muito interessante, porque quando a gente fez a pesquisa, era a 2ª tese de dissertação a ser feita no Brasil e a primeira em psicologia. Isso já deve ter quase 10 anos ou mais. E é interessante porque os relatórios internacionais dizem, sempre colocam isso, né, que, em geral, as meninas, nos 3 primeiros países, casam por acordos familiares. Então, a menina nasce, o pai já combinou com o pai da outra família. Mas no Brasil tinha uma coisa muito estranha, porque elas queriam. E a gente, vamos ver o que eles estão chamando de vontade de se casar, o interesse. E o que apareceu muito forte foi a questão do dispositivo amoroso e interseccionalidade com raça. Então, eram principalmente meninas negras e classe social. Uma coisa assim, é a chance da vida, principalmente em famílias muito vulneráveis e bem disfuncionais. Então, assim, eu acho muito violento colocar que é porque ela quer, né? Acho que, enfim. Sobre a questão dos grupos reflexivos no SUS, você pode tentar, mas eu duvido que os homens frequentem. Porque geralmente os grupos reflexivos funcionam porque eles são obrigados a ir. E a grande parte os primeiros encontros, muitos, é para eles entenderem e admitirem que o que eles fizeram, porque eles não acham que é injusto, a culpa é dela, né? É sempre uma posição defensiva que nega e projeta. Então, a gente precisa pensar na psicologia como manejar isso para que esse homem se implique. Uma das coisas que, enfim, tem aparecido nas pesquisas do grupo é o quanto a nossa cultura promove uma desresponsabilização dos homens no que eles sentem, fazem, e uma hiperresponsabilização das mulheres. O que a gente vê em relações violentas ou abusivas? O cara tem ciúmes, aí ela deixa de ir no pagode. O cara não gosta do decote, ela só usa blusa agora toda coberta. A ponto dessa mulher, 2 anos depois, fala: quem é essa que eu me tornei? Né? Quando, na verdade, deveria deixar ele se haver com o próprio sintoma. Mas isso tem a ver com, enfim, funcionamento dispositivo amoroso, aí sintoma dela, né? Uma coisa também que eu fiquei pensando aí no que Cristine trouxe, né? Os homens são gestados por mulheres. É isso. Gente, não, na minha opinião, não tem como ter nascido no Brasil e não ser sexista e racista. A diferença é que alguns estão mais abertos para ir se desconstruindo, sabendo que é um desafio constante, né? Então, assim, talvez as mulheres tenham um papel grande exatamente porque elas já não estão sendo respeitadas nem nos direitos humanos delas. Porque geralmente quem cuida são as mulheres.
eu acho que concordo com você que a gente tem que ter políticas e pensar em responsabilizar os homens. Eu gosto muito de usar uma metáfora, adoro metáforas, né? Para a gente pensar nisso. Quando a gente tem um problema, como por exemplo a dengue, epidemia de dengue, a gente tenta ter vagas, leitos no hospital para atender as pessoas que foram picadas pelo mosquito e desenvolveram os sintomas. Mas o foco é no combate ao mosquito. Por que na violência contra as mulheres, muitas vezes a gente foca nas mulheres e esquece dos homens? O vetor são os homens. No Brasil, quem mata os homens são os homens, quem mata as mulheres são os homens e quem mais se mata são os homens. Então tá maus. Tem que ter política pública para a masculinidade, de preferência cedo, né, nas escolas. E eu tenho me dedicado aí nos últimos anos, sobretudo a desenvolver materiais a partir das pesquisas do grupo, para a gente pensar em material psicoeducativo. Esse é um deles. Eu estou traduzindo os dispositivos, são livros de tirinhas, ele é todo em tirinha, ó. Tudo baseado em pesquisa e texto direto. Então, agora a gente refez o do dispositivo amoroso, vai sair agora em maio, e ano que vem do dispositivo materno. É mais ou menos assim, desenhando. São as situações que me levaram a pensar nas categorias analíticas. E agora o material psicoeducativo. A gente desenvolveu baralho, um baralho baseado nos dispositivos, e a gente pesquisou, a gente fez a validação em escolas de 5 estados brasileiros, então para adolescentes. Fizemos um acordo com o TJ aqui em Brasília, conseguimos imprimir 1.500 baralhos para distribuição gratuita no ensino médio. Então, assim, como pensar, como cortar essa transmissão psíquica? Porque não vai ser total. Aí eu até anotei aqui, eu fiquei pensando no que Freud fala, o quanto, né, governar, psicanalizar a educação, tarefas impossíveis, mas isso não pode impedir a gente tentar. E a educação tem um papel importante, a chance que o Estado tem de fazer diferença, de promover letramento, enfim, a gente tem que pensar em como fazer esse letramento de uma forma que afete. Né? Eu acho que pelo fato de eu vir da clínica, vir da psicanálise, essa é uma pergunta que eu sempre me faço. Né? É isso. Muito obrigada. Aqui daria para a gente ficar conversando até mais tarde, mas as perguntas foram ótimas. Gente, então acho que é isso, né? A gente fica por aqui, aí já atrasamos tudo de novo. Tem. Mas assim, a conversa foi boa, né? E as perguntas, né, foram muito importantes. Então, vamos dar seguimento à próxima mesa. Obrigada.